E depois de tudo feito, se pudesse você fazer tudo o que quer, visitar todos os lugares que deseja, e pudesse então fazer e tivesse feito, e daí? E daí? O que é a vida? O que sobra? Qual é o significado? Você não vai fazer tudo o que quer, deixe-me lhe avisar desde já, e você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai fazer muitas coisas, e vai ter muitas coisas. E passado tudo, e daí? O que é a vida? O que é a existência humana? A palavra de Deus fala sobre isto e responde a essa questão. E o livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria em particular, é um livro que pode ser olhado através desta pergunta. Pergunta tema: e depois de ter feito tudo? O autor, entendemos ser Salomão, se não alguém da sua cultura, e que o conhecia e refletiu o pensamento dele, registrado em alguns lugares. Enfim, o livro se encaixa muito com Salomão, o rei de Israel do Velho Testamento, homem sábio, conhecedor, de reflexão profunda, mas também um homem de sucesso material, e que ele diz no livro, experimentou de todos os prazeres da vida. Enfim, Salomão, nos seus anos avançados, faz uma consideração séria sobre a vida no livro de Eclesiastes. Temos pensado sobre este livro, vamos continuar pensando, ouvindo a palavra de Deus neste livro, e que, mais uma vez, ela abençoe nosso coração. Hoje o nosso texto está no capítulo 11, começando com o verso 9, e vamos até o capítulo 12, verso 8. Eclesiastes 11, 9 até 12, 8 é o nosso texto. Mas vamos recordar um pouco mais do livro, ou olhar um pouco mais do livro que já temos visto, já temos pensado, começando com o verso 2 no capítulo 1, onde o autor já de imediato deixa claro o que é a vida olhada em si mesma, ou naquilo que ele chama da realidade debaixo do sol. Assim ele identifica esta realidade no seu livro. O que ele diz? Ele diz assim, numa expressão aqui até assombro: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? Pergunta difícil e dolorida. Olhando o livro mais para o final, o texto que nós vamos ver, aliás, nesta noite, nós temos então já a conclusão do livro, depois de ler por alguns capítulos ou muitos capítulos, olhar a vida e a problemática da vida de diversos ângulos, por diversas facetas. Aí, chegando mais ao final do livro, ele diz o seguinte no capítulo 12: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Mas continuando ainda no verso 13, no mesmo capítulo 12, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. No mesmo capítulo, verso 14, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Mas para a mensagem nesta noite, olhando parte do capítulo 11 e o capítulo 12 derradeiro, o capítulo 12, vamos recordar um verso do meio do livro, no capítulo 3, verso 11, diz assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio pela eternidade. Agora o texto desta noite, começando então com o verso 9 no capítulo 11, indo até o verso 8 no capítulo 12. Palavra de Deus que chega à sua vida neste momento que se chama agora, para fazer algo que irá perdurar por toda a eternidade pela graça de Deus. Que cada coração aqui agora receba com alegria a palavra. Ouça a palavra.
Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Ainda hoje à tarde, me mostraram um cartoon, desenho de Charlie Brown. O amendoim me parece que conversa com Lucy. E estão olhando, parece que um lago. E então o amendoim diz: sabe, um dia todos nós morreremos. E Lucy responde: mas viveremos cada um dos nossos dias. Essa é uma matemática, da qual não podemos negar, mas que também não fecha a equação da vida. O ator John Derek, no antiguíssimo filme Batendo na Minha Porta, diz o seguinte, uma frase que ficou célebre: viva rápido, morra jovem e deixe um cadáver bonito. Alguns fazem questão do cadáver bonito. Dizem, inclusive, que entre os traficantes, não é? Há sempre o pedido para que não atirem no rosto e vão matar. Quando chega a hora deles, um apanha o outro. Não atirem no rosto, para que no velório eu não tenha essa humilhação e não fique feio para os meus parentes, etc. Me mate atirando no corpo. Deixe um cadáver bonito. Viva, viva rápido. Um filme em série, Velozes e Furiosos, no episódio 7, o ator principal, me parece, John Walker, morre enquanto o filme está sendo filmado. E morre justamente num acidente de automóvel. E o filme tem muito a ver com os rachas feitos nas cidades norte-americanas. Pessoas buscando a experiência da adrenalina num ambiente envolvendo crime e outras coisas mais. Sem entrar necessariamente no enredo do filme, mas buscando uma analogia, Velozes e Furiosos.
o ator morre num acidente de automóvel. Viva rápido, morra jovem, deixe um cadáver bonito. Um dos primeiros ícones dessa nova fase de vida intensa, agitada e de busca de adrenalina, como nunca se viu antes, creio, na história da humanidade, um ícone foi James Dean. E se atribui a ele esta frase, ainda que incorretamente, mas porque se encaixa muito com ele. O rebelde dos anos passados. O que vivia a vida sempre na beirada. Viva rápido, morra jovem e deixe um cadáver bonito. James Dean morreu dirigindo um carro em alta velocidade, muito acima do limite. Enfim, a vida, essa experiência que tem o seu momento chamado juventude, mas que se prolonga depois e finalmente acaba. Como viver isto? E como escapar da estultícia, da tolice, de ser tão envolvido nas nossas energias, especialmente na juventude, mas também depois, e não vivermos de forma sábia, e não vivermos uma vida que vale a pena, uma vida com significado depois de tudo transcorrido. Olhando esse texto nesta noite, a palavra de Deus chega ao seu coração. E como poderíamos olhar esse texto, como que ela pode chegar a você e lhe despertar nesta noite? Juventude arrebatadora, mas uma vida vazia. É isto que o texto procura levantar diante dos nossos olhos e sacudir a nossa inércia espiritual, existencial, nos acordar deste sono que os anestésicos do mundo colocaram em nós, e nós não paramos para realmente ver esse tremendo valor chamado a minha vida, a minha existência, e ver como precisa ser visto, e analisado como precisa ser analisado. Juventude arrebatadora, mas uma vida vazia. Hoje, uma das marcas, eu creio, é que todos querem prolongar a juventude, e há toda uma indústria especializada nisso, ou não há? Ainda esses dias, eu creio que a semana passada, vi na revista Veja a foto de uma das nossas famosas atrizes, e estava ela lá no seu biquíni, e aí então a foto dela, e qual era a legenda embaixo? Esta mulher tem 70 anos. Certamente exibe toda uma condição um tanto quanto artificial, mesmo porque na profissão a competição é forte. Esta mulher tem 70 anos. E ninguém presta atenção no fato que ela tem 70 anos. Como dizia um pregador do passado, a cirurgia plástica estica a pele, mas não estica a vida. Claro que devemos viver a vida mais saudável. Claro que não precisamos pensar que há uma virtude espiritual em ficar mais feio, e que somos então melhores porque ficamos feios. Não há nada errado com a busca da boa apresentação, desde que com seus devidos equilíbrios, etc. Mas o fato é, de um jeito ou de outro, a juventude que tivemos um dia, o que temos agora, e que haveremos de procurar viver, em alguma medida, a vida toda, uma energia, uma vida vazia, pode ser. É uma vida vazia sua ou não é? Ou você está tão envolvido numa juventude arrebatadora, ou ainda tentando vivê-la hoje. E o mais importante, se a vida é vazia ou preenchida, você não responde, não pensa nisto. Juventude arrebatadora, mas uma vida vazia. Desfrute intensamente da vida edificante. A palavra de Deus não é contra se viver a vida e se desfrutar da vida. Há aqueles que desenvolveram uma espiritualidade de fuga e de abrir mão da vida, inclusive das coisas agradáveis. A palavra de Deus nunca ensinou isto.
A palavra de Deus nos convida a uma vida intensa. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, diz o verso 9. Que convite. E no verso 10 ele vai falar sobre desfrutar a vida. Você está vivendo a vida, você está desfrutando, ou você já morreu e falta enterrar apenas. Aqueles que abandonaram a vida antes da hora. E aqueles que, mesmo sendo crentes, não demonstram que estão vivendo e desfrutando intensamente da vida que Deus deu a eles. Estão num pessimismo, num negativismo, condenam tudo e não sabem viver a vida, não desfrutam daquilo que Deus deu a eles. Desfrute intensamente, mas da vida edificante. Esse é o ponto para a juventude arrebatadora e para cessar de uma vida vazia. Desfrutar sem destruir. Desfrutar sem destruir. E esse equilíbrio é o segredo da vida sábia e é o segredo que nós encontramos em Deus e na vida com Deus. Deus nos chama, Deus nos deu uma vida, nos chama para uma vida onde devemos desfrutar, mas sem destruir. E porque nós não caminhamos para o destruir, muitas vezes o mundo pensa que nós não sabemos desfrutar. E há aqueles crentes que, por não saberem desfrutar, ficam paralisados e não vivem a vida. Ou com medo de serem destruídos, também não desfrutam a vida. Há um equilíbrio que precisamos conhecer e entender. Desfrute intensamente da vida, mas da vida edificante. Há uma forma de se viver. Enfrente o fato de que a vida é finita. Nós temos que começar, o princípio de sabedoria é começar reconhecendo a nossa realidade. Precisamos enfrentar o fato que a vida é finita. As pessoas até falam nisto, mas elas não enfrentam este fato. A forma deles lidarem é empurrar isto para o lado, como se fossem eternos. Aquela conversa no velório para um acalmar o ânimo um pouquinho do outro ali, é apenas um anestésico. E tanto quanto possível se elimina aquilo, o mais depressa possível se esquece daquilo e se vai para a vida sem se enfrentar esse fato. Esta é a verdade. Poucas pessoas enfrentaram este fato. Poucas. O texto fala de um posterior, se há uma juventude, há também algo que vem depois, há um destino. Diz o texto, alegre-se, jovem, antes que venham os dias difíceis. As coisas caminham para uma direção mais complicada e para um fim. E ele nos lembra do fato do envelhecimento neste texto tão poético, aliás, um texto clássico sobre se cantar ao envelhecimento. E ele fala sobre o bem-estar diminuído na sua linguagem poética, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Ele está falando sobre o bem-estar diminuído. A verdade é que através dos anos o bem-estar tem a se diminuir. Tudo quanto ele diz aqui não quer dizer que seja fato real para todos igualmente, em todos os aspectos, mas na visão geral da humanidade, esta linguagem poética representa bem a realidade da vida. E aí então ele avança e diz sobre o problema das mãos e dos braços. Ele fala sobre os guardas da casa tremerem, referindo-se na sua linguagem poética às mãos e os braços. Ele fala das pernas, os homens fortes caminharem encurvados. Ele fala dos dentes, pararem os moedores por serem poucos. Ele fala dos olhos, aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Ele fala da audição,
portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Ele fala do sono. O barulho das aves o fizer despertar. Já não consigo dormir tanto, meu sono é muito leve. Ele fala do cabelo. Quando florir a amendoeira fica coberta no Oriente Médio de flores muito brancas, então parecendo com uma cabeça ou cabelos bem grisalhos. Ele fala do colapso. Sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata, o cordão que segurava a lamparina então de pendurada, e aí então tudo se apagava no quarto. Velhice. Eu lembro-me muito bem que um especialista no bem-estar, um médico, me disse uma vez, já depois dos 18 anos começamos a envelhecer. Até os 18 nós subimos a montanha, nos 18 começamos a descer. Essa semana passada ainda fui fazer um check-up dos olhos e o oftalmologista olhou nas suas máquinas que colocou nos meus olhos, olhou e me disse o seguinte: muito bem, por 10 anos você está livre das cataratas, ou da catarata. Eu saí pensando, por que ele me falou de catarata? Isso é coisa para idoso. E finalmente, ele fala sobre a morte. Quando a roda se quebrar junto ao poço. Quem viveu para ver, sabe qual roda é esta? Puxar água do poço. Se não ficou claro, ele fala, deixa mais claro, no verso 7, o pó volte à terra. A verdade é que nenhum de nós começou a viver e encontrou realmente o significado e a vida de verdade enquanto não enfrentarmos o fato de que a vida é finita. E nós vivemos diante dessa finitude a todos os instantes, porque aqui ele fala de um processo natural, e nem sempre será o processo natural, inclusive. Respeite a essência moral da sua vida. Quando você for levado à humildade de quem você é, uma pessoa finita, etc. Lembre-se de quem o fez, e ele o fez para viver de uma certa forma. Respeite a essência moral da sua vida. Vivemos dias quando as pessoas e os pensadores e a mídia estão nos dizendo que não há uma essência moral. E que a moral é uma questão produzida muito artificial por nós. Mas o texto diz, respeite a essência moral de sua vida. Há um acerto e há um desacerto, há um jeito de se viver e um jeito de não se viver, há um jeito de se comportar e um jeito que não se deve se comportar. Há um jeito correto e um jeito errado. Nós podemos viver de uma forma para a qual nós fomos criados, e vamos viver de forma construtiva, para nós mesmos, para os que estão à nossa volta, ou vamos viver fora daquilo para o qual fomos criados e vamos causar muitos problemas. E há consequências. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E a vida fora do plano de Deus é uma vida de muitos problemas para a pessoa, o indivíduo que pratica e vive daquela forma, e para quem está à sua volta. Deixa um rastro de destruição. Por isso Deus não concorda com isto, não foi para isso que Ele nos criou, para viver fora da forma que Ele quer que nós vivamos, e é tão fácil na juventude, especialmente nos nossos dias, se viver de forma tão destrutiva.
Por isso a palavra dele, a juventude, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, aquilo que vem para destruir. Por isso Deus também então traz isso tudo a julgamento. Deus não pode deixar este erro do ser humano, o comportamento do ser humano de viver fora daquilo que edifica conforme ele preparou para o ser humano. Deus há de trazer tudo a julgamento. Diz ele no verso 9 do capítulo 11, saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. E ele volta ao assunto no capítulo 12, verso 14, Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Há um dia de acerto de contas para cada um de nós e para a humanidade. As coisas não vão ficar como estão e como são. Deus tem a sua justiça, há a justiça humana, com toda a sua imperfeição, mas há uma justiça final e perfeita do Senhor. Deus não nos deu as nossas vidas para sermos rebeldes diante deles e fazermos aquilo que não convém e sermos destrutivos. Deus nos deu as nossas vidas a nós para que vivamos essas vidas de forma responsável e edificante. Deus não nos deu então nossas vidas a nós para vivermos como nós queremos, mas como Ele quer. O saber do julgamento do Senhor então é para mim saúde. Saber da seriedade de Deus com relação ao certo e errado é saúde para mim. É proteção para mim, para a minha juventude, para a minha vida de adulto. Respeite a essência moral. A essência moral envolve o fato também, não somente então da forma de se comportar, o certo, o errado, aquilo que edifica, aquilo que destrói, mas também em tudo isto ter um propósito edificador. Eu vou gastar os meus anos no quê? Como pai de família, mãe de família, o que eu vou fazer desse projeto familiar? Servir a Deus e fazer disso um sacerdócio que glorifique a Deus. Ter um propósito, uma razão, que é muito mais que o meu egocentrismo, o que eu quero para mim, e em geral no imediatismo agora, como bebês que choram porque querem ali naquele momento o seu doce. Ou haveremos de caminhar para a maturidade de um propósito, buscando algo maior para a vida toda e não para simplesmente confortos do momento. Passarmos por este mundo sabendo que deixamos uma diferença, e uma diferença positiva. Uma diferença que edificou, no mínimo para a comunidade nossa familiar, mas que também no ambiente profissional foi assim. Servir a Deus ali no meio de um mundo, um ambiente profissional tão conturbado, imoral, destrutivo. Ali eu deixei luz por onde passei. Meu sogro faleceu recentemente e passado uns 2 meses, minha sogra e minha cunhada foram a uma lanchonete próxima da casa dele, onde ele sempre ia. E eles não tinham ido mais lá, minha sogra não tinha ido mais, foram. E quando chegaram lá, as duas sozinhas, logo o caixa perguntou, cadê o senhor Lively? Contaram, ele faleceu. E o caixa começou a chorar. Ele começou a chorar e o gerente veio ver, tipo um McDonald's. E aí o gerente chorou também. E ficou difícil de fazer o pedido do sanduíche. Depois de tudo, temos deixado luz e ter feito alguma diferença. A essência moral da vida, o nexo, do começo ao fim, e na eternidade ter um fio da meada, que amarra tudo e dá um sentido a tudo isto, entre as montanhas e os vales, etc., mas a vida tem um nexo ou não tem? Respeite a essência moral da vida, o grande chamado. Mas é finita? Sim. Então responda ao clamor da vida
por eternidade. Capítulo 3, verso 11, nos diz sobre este anseio no coração humano. Mas aqui no capítulo 12, somos lembrados da natureza do ser humano. O pó volte à terra de onde veio, o Espírito a Deus que o deu. O fato é este. Mas também é fato que há uma faculdade inerente em nós, revelada no verso 11 do capítulo 3. Ele fez tudo, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A verdade é que não há como tirar esse anseio do ser humano. Podemos nos confessar como ateus, podemos usar todos os argumentos que queremos, científicos que sirva a esse propósito, se for o caso, seja lá o que for, mas o fato é que a eternidade está no coração do ser humano e não tem como tirar isso de lá. O ser humano é o único animal que projeta a eternidade. E todo o trabalho daqueles que negam o caminho do Senhor é de lutar contra a correnteza. Porque precisam negar algo que existe e não vai embora. O anseio pela eternidade está aí. É um anseio mais forte do que a sede e a fome. Porque se não temos uma resposta para a eternidade, a vida fica difícil de ser sustentada. Atente para o significado da vida, então. Tem um significado a vida. O que é um significado? Quando nós vemos uma letra A desenhada, tem duas possibilidades. Aquilo é um mero rabisco, ou é algo de uma importância tremenda, muito além do rabisco, porque representa um dos sons da nossa fala inteligente, através da qual comunicamos os nossos raciocínios mais complexos. Letra A é algo que é um fim em si mesmo, tem um valor em si mesmo no papel rabisco, ou tem uma correspondência, isto é, tem um significado além dele, que então torna aquele rabisquinho algo precioso. A vida humana, levanta, trabalha, volta, come, bebe. É isso aí, é esse rabisco, ou há algo correspondente que dá a todo esse exercício uma dimensão maior, mais elevada. É essa correspondência, esse significado eterno, ou ficamos apenas com essa correria que o livro de Eclesiastes aponta bem e que então é fugaz, efêmero, temporário. É eterno ou é fugaz, efêmero, temporário? Há um valor nesse rabiscar da letra A da vida que está além desse rabisco e que é eterno? Ou é só esse rabisco e tudo que fazemos é fugaz, efêmero, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Sobra isto. Significado eterno, então todo o meu afazer, que realmente é fugaz em si mesmo, mas feito para a glória de Deus, tem um significado, uma razão de ser eterna. Os meus projetos, profissão, família, relacionamentos, igreja, meu lidar com dinheiro, com o tempo, em tudo isto há um significado eterno. Faço isto para a glória de Deus, diante de Deus. Atente para o significado da vida, resolva essa questão.
Como então ultrapassar a vida vazia? E então a juventude arrebatadora será algo que vale a pena. Encontre a vida através de Cristo. No livro de Eclesiastes, nós encontramos duas realidades, a realidade debaixo do sol, e nós encontramos aqui ali Deus que transcende o sol. O eterno, o infinito, o bem supremo, o Criador, Deus de amor. E aqui então embaixo a realidade criada, finita, e hoje marcada pelo mal, corrompida pelo mal. Como sair desta realidade e tocar a realidade acima? Não posso. Pertenço à realidade debaixo do sol. Sou manchado pelo mal e o pecado. Como romper com isto? Deus sabe que não podemos. Deus se tornou acessível e chegou perto, muito perto, chegou em Cristo Jesus na história. Nos deu um rosto, nos deu uma pessoa. E através dele nos deu o perdão absoluto. Cristo foi à cruz para cobrir toda a nossa dívida diante de Deus, a fim de que pudéssemos ser recebidos pela santidade de Deus. Sobre ele, na cruz, caiu a nossa culpa, a nossa dívida. Caiu sobre ele nossa atitude de viver uma vida sem sentido, longe dele. Na nossa tolice, na nossa arrogância. Caiu sobre ele. E por isso, através dele, temos o perdão e perdão absoluto. Sacrifício perfeito. E ali, então, no perdão absoluto deste Deus que vem se tornar tão acessível em Cristo, há a vida transformada. A vida moralmente transformada. Um modo sábio de viver, uma vida que não é vazia e uma vida que vive para edificar. E uma vida, então, que tem um significado eterno. Vivo a vida eterna. A vida que eu vivo hoje, cada minuto, é parte de uma vida que viverei com Deus para todo sempre. Por isso a minha vida tem um significado que vale a pena, tem uma razão de ser que vale a pena. Acordar cada manhã, lidar com as questões relacionais, viver a igreja de Cristo. E a forma de lidar com dinheiro, e a forma de lidar com o tempo, de uma certa forma, conforme Deus quer. Tem um significado eterno, minha vida não é em vão. Uma vida para a glória de Deus. É esse caminho. Ou sobra a vida vazia. Não importa quão arrebatadora seja a juventude, e quão prolongada ela venha a ser. Para alguns. Maravilha desta noite é que Deus, na sua palavra, chama você para viver a vida que Ele lhe deu, mas vivê-la de uma forma maravilhosa, sábia, uma vida com significado no seu amor em Cristo. Uma vida que vale a pena, uma vida da qual você nunca irá se arrepender. Vamos orar na presença do Senhor.